artistas do Brasil, eu imagino que aí, na sua serenidade de final de ano, você possa estar imaginando o seu emprego dos sonhos. Aquele que, além de te garantir uma estabilidade financeira, também te permite utilizar toda a sua criatividade. Aquele que não vai te deixar ansioso com nenhum prazo e aquele que vai dar sentido completo à sua vida. Será que esse trabalho pode ser real? A felicidade é ter plano de saúde e férias remuneradas ou é investir na carreira que você gosta? Será que dá para ter as duas coisas? Para discutir as vantagens e as desvantagens de trabalhar como freela ou como CLT, eu chamei aqui para nossa sala 1604 de hoje o nosso prof queridíssimo, professor de vocês aí, né? Lailton Souza. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa salinha. E aí, Gabi? Fala, galera, belezinha? Prazer demais estar aqui de novo. Sempre muito bom estar aqui com você. Ainda mais falando sobre essa coisa maravilhosa que é ter o emprego perfeito dos sonhos. Eu vou deixar linkado pra galera aqui um podcast que a gente gravou com lá. E por coincidência eu tava olhando, acho que foi ou o primeiro episódio de 2020 ou o último episódio de 2020 do ano, assim. Foi tipo um episódio que a gente gravou nesse mesmo período, em que o Lai compartilhou com a gente um pouco da história dele, como que foi o primeiro trabalho dele lá em Fortaleza, como que ele acabou vindo pra Curitiba e como que as coisas estavam rolando na carreira dele naquele momento. Muita coisa aconteceu nesses últimos 2 anos, né? Nossa, demais pra caramba. E é engraçado que sempre chega nesse momento em que, tipo, as coisas parecem estar se arrastando e do nada parece que você tá vivendo 30 anos em um único ano, sabe? É tipo, você parece aquela sensação de nada está acontecendo, aí vira uma chave, assim, de repente tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Exatamente. Sei bem como é isso, acontece bastante comigo também. Eu acho que as pessoas querem saber como é que faz pra virar essa chave e entrar na parte do tudo está acontecendo. Então vamos tentar falar um pouquinho pra elas sobre isso. Eu acho que talvez pra quem caiu muito de paraquedas e ainda não teve nenhum emprego, seja legal a gente começar só estabelecendo o que a gente chama de freela e o que a gente chama de CLT. Porque no meio dessas duas coisas, hoje em dia ainda existe o freela fixo, não é mesmo? Sim. Então ainda tem uma gray area aí, uma zona cinzenta pra galera. Que é bom a gente estabelecer. Você quer explicar pra gente a diferença das 3 coisas, vai? Então, vamos lá. De repente a minha visão pode ser um pouquinho diferente do que você que está ouvindo aí está acostumado, e a gente vai tentando aqui fazer uma mescla dessas situações aí. Mas eu, bem de início, eu trabalhei bastante como freela, né? Aquele jeito moleque de você viver, aquele jeito maravilhoso que você tem hoje, amanhã você não tem. Né? Essa é a cabeça do freela ali. Você faz o trabalho, se aparecer 30 num dia, você tem a tendência de pegar, porque amanhã pode os 30 irem embora e você nunca mais vê, e você não sabe o que vai ser da sua vida no mês que vem. Ataca o nosso instinto primal, né? É igual ver uma mesa muito cheia de comida, você pensa, eu vou comer tudo, porque só Deus sabe o dia de amanhã, né? Tem que estocar, tá chegando o inverno. Exatamente. Então eu já passei um bom tempo vivendo dessa forma e experimentando justamente o que era a escassez e às vezes simplesmente a galera parar de vir atrás. Nesse período eu trabalhava bastante com commission, né? Uhum. Que na época eu nem sabia que a galera chamava de commission. Pra mim era desenhozinho pra galera. Desenhozinho pra galera.com.br. Acessem, comprem as commissions do Lai. Isso tem. Depois eu descobri, por exemplo, que no Twitter a galera tem toda uma base ali de clientes que estão sempre comprando, e daí vem outros sites como o Reddit e coisas assim do tipo. Mas na época eu não conhecia, simplesmente eram algumas pessoas ali que vinham pegar trabalhos comigo. Na maioria das vezes, nessa época também eu fazia logo, né? E aí eu desenvolvia só que mais para o desenho. Às vezes a pessoa chegava até com uma ideia X de fazer, e aí eu falava, mas eu sou desenhista, né? Eu faço personagens, tarará. Ela, então vamos fazer algo do tipo, aí a gente ia criar mascotes e tal, essa coisa toda. Que foi o que me levou, por exemplo, a pegar freela com a galera da mascoteria. E nessa daí, essa experiência de fazer um trabalho para a galera da mascoteria foi justamente a experiência de virar um freela fixo. Sim. Né? E aí eu comecei a experimentar esses clientes um pouco mais fixos ali, mas ainda assim sendo freelancer, né? Não tinha um compromisso tão grande assim de sempre estar pegando trabalho com os caras, só que
ainda assim eu era um dos primeiros que esses clientes procuravam. Então trabalhei dessa forma para o estúdio da Taps Games, para Spaceships, para Mascoteria, para a galera do Estúdio Norte também, e alguns clientes ali que também estavam começando empresas e tudo, como a galera da Loja Big, que era uma loja de camisetas. Eu fiz algumas estampas para eles, alguns meses recorrentes, assim. Então tive um período de freelas fixos, assim. Trabalhei também para a galera da Pumpkin Studios, eu acho que foi o estúdio que eu passei mais tempo, assim, dessa forma, antes de finalmente chegar a trabalhar com empresas e estúdios maiores que me contrataram já como PJ, né? Uhum. Mas ainda assim não era a parada do CLT. Não era carteira assinada. Não era a né? carteira. Não era o PIS/PASEP. Isso. Eu não cheguei a virar CLT dessas empresas. Eu trabalhei como CLT antes, por 6 anos, ali, como eu falei. E assim, tinha suas vantagens, né? Sempre tem suas vantagens em todas as áreas que você quiser trabalhar nesse aspecto. Cabe a você julgar aí o que combina mais com você, porque eu passei pelas 3 situações até sentir que, ok, aqui dá para eu trabalhar melhor, sabe? Eu me sinto mais confortável trabalhando aqui dentro da rotina maluca que eu tenho atualmente, né? Que é o famoso freela fixo. Uhum. O meio do caminho, né? O meio do caminho. O meio do caminho, o famoso meio do caminho. Eu acho que tem muitas, que você falou, né? Tem muitas nuances, muitas diferenças, a parte de freela, CLT e agora no freela fixo, que é esse meio do caminho. E agora que a gente já meio que deu uma estabelecida, né? Que o freela é isso. Às vezes você trabalha, às vezes você não trabalha, é um contrato individual com clientes diferentes, né? E o CLT sendo esse, digamos, oposto, que é um que você trabalha sempre com horas específicas, você tem que bater cartão, você tem que ter você tem mais regras, assim, né? Você é menos independente, eu acho, no seu trabalho. Sim. Mas ao mesmo tempo você também tem benefícios, né? Você tem algumas garantias, geralmente você tem vale refeição, vale transporte, você pode ter plano de saúde, então tem algumas coisas e direitos trabalhistas, né? Que às vezes também é muito importante. Então é uma coisa que é bem importante de ser pesado, assim, né? Porque eu acho que a gente vive num mundo em que tá sendo completamente dominado pelo trabalho freelance, porque ele tem coisas muito boas, né? Eu acho que a parte de você conseguir ganhar mais dinheiro, sabe? Tipo, você consegue ganhar mais dinheiro mais rápido, porque o CLT tem uma certa estabilidade, né? Você depende do seu chefe pra, né, ganhar um aumento, pra mudar de cargo, pra subir de empresa, pra subir de posição, né? Sim. E, obviamente, depende do seu trabalho também, mas alguém tem que te falar, agora você ganha mais. E o trabalho freelancer, ele é mais sangue no zóio, né? Ele é tipo, nossa, eu vou atrás, eu vou correr atrás, eu vou pegar muito cliente agora e tal. E você consegue fazer isso, né? Às vezes a galera, tipo, eu preciso ganhar uma grana agora esses próximos meses. A pessoa vai lá e se mata de trabalhar. Então tem que meio farmar, né? Exato. É uma relação mais direta de tipo, quanto mais trabalho você faz, mais dinheiro você ganha, assim. Que não necessariamente se aplica ao CLT num prazo curto, né? Você pode investir muito também na sua carreira CLT e subir muito na empresa, mas isso não vai só acontecer de forma muito rápida, né? Vai acontecer de uma forma um pouco mais gradual e lenta. Sim. Então, tem grandes diferenças, né, do trabalho de freela e do CLT. Vamos falar então primeiro um pouco do trabalho CLT, porque eu acho que é o que a galera tem menos experiência, conhece menos, sabe menos como é a vida do CLT. O que você achava do seu trabalho? Você estava comentando agora há pouco já desses 6 anos que você ficou nesse regime. Na época, primeiro que 6 anos, eu fiquei lá 6 anos, já é aproximadamente 10 anos atrás, né, que isso rolou. Então as coisas já eram bem diferentes do que são hoje no CLT, né? Principalmente para a área, assim, mas uma das coisas que com toda certeza fazia muita diferença era essa ideia da segurança de que mês que vem eu ainda estou aqui, né? Então, pelo menos lá nesse estúdio onde a gente fazia esses desenhos para livros infantis, didáticos e paradidáticos, mais no início do ano, assim, a gente passava pelo menos até março sem fazer absolutamente nada.
Simplesmente não tinha job. Não tinha job, exatamente. Então a gente chegava ali, tinha o PC ali, a gente ficava às vezes trabalhando em algum projeto autoral, a gente ficava estudando muitas vezes, né? Além disso, tinha essa ideia do conforto de tipo ter um plano de saúde, ter um vale transporte, alguma coisa assim do tipo. E eu me lembro que meio que dava essa sensação de segurança de que no mês que vem eu tô seguro, assim. E na época eu já pensava em alguns momentos sair de lá, porque nesse período era um período em que eu mais aproveitava para fazer commission, né? Trabalhar por comissão ali, porque como eu não estava trabalhando, eu ficava mais de boas ali, aparecia um desenho ou outro para fazer, às vezes era um folder que tinha que fazer, às vezes era um panfleto lá, sei lá, um cartaz de algum evento que tinha na escola, e nesse meio tempo eu ia fazendo trabalhos para outras pessoas e tudo, então era um momento em que eu mais pensava em sair de lá, porque, puxa, caramba, dá para viver trabalhando com coisas mais que eu quero aqui e tal. Só que chegava, sei lá, de junho era mais certo, assim, chegava junho, às vezes a galera chegava e falava, olha, a gente tem 3 meses para fazer 5 livros didáticos, 3 paradidáticos, 2 agendas, e, saca, loucura. 5 assim. Calendários. Tipo, tudo que você nunca trabalhou em dezembro e janeiro, chegava maio, junho, o pau torava. Era, exatamente. E aí, dessa daí, você ficava maluco, assim, era, sei lá, virava a impressora humana. O control virava render, a própria assim. inteligência artificial. Exatamente. A chefe chegava, falava uma palavra, saía 5 artes, assim, prontas. Ela te dava o prompt e você que se vire. Isso, exatamente. Muito bom. Então, tipo, chegava esse período, aí pronto, ficava uma maluquice, assim, né? A gente rushava pra caramba. Eu lembro que a galera tinha gente lá que fazia hora extra, assim, de virar o dia na empresa, né? Tipo, dormir lá. Pô, mas aí também tem hora extra, né? Olha, isso. Que palavra, que conjunção de palavras belas que o CLT cria para nós, né? Hora exatamente, extra. Hora extra. Você já tem trabalhado suficientemente demais? Não importa, vamos fazer hora extra. Você não é obrigado, mas se não fizer, adeus. Adeus, será demitido. Mas também, se você fizer, você será pago, que às vezes é uma grande diferença e com aí relação ao frio. Você vai e com certeza você é motivado a fazer. Muitas vezes tem a ideia lá de hora extra dobrada. Nossa, meu Deus do céu. Primeira coisa que você pensa é, imagina, trabalhar um pouco mais, entre aspas, um pouco, né? Para ganhar quase o dobro do salário no final do mês, né? Então, assim, tinham essas situações, né, que moviam a gente ali, mas nesses 6 anos, eu acho que eu tinha meus 24 anos, eu acho que eu tinha uma carinha de uns 45. A olheira preta. Exatamente, moído demais, estava pronto para fazer cosplay de panda. Então não dava mais assim, né? E aí depois disso aí, tipo, depois dessa experiência que eu tive com o CLT, eu tive propostas de trabalhar, por exemplo, no último estúdio que eu trabalhei, que foi o estúdio Coco Games. Eu não estava como CLT, mas a proposta dos caras para CLT era maravilhosa comparada ao que eu já tive, né? Então era uma empresa que hoje em dia, eu acredito que por ter essa situação do cara que é freelancer PJ, né, e ter suas vantagens ali de modular seus horários e tudo, acho que as empresas ainda no CLT aprenderam muito com isso. Veio a pandemia que ensinou ainda mais, né, todo esse trabalho remoto, né? E tudo mais. Exatamente, obrigou a galera a modificar ali algumas coisas. Então a proposta de CLT, que eu peguei boa parte disso trabalhando com eles ainda que como PJ, porque o estúdio trabalhava dentro de um horário X e você precisava, mesmo como PJ, fazendo teu horário solto ali, era preciso estar disponível para os caras no horário do trabalho deles. Então não adiantava falar com eles meia-noite. Se eles te chamassem, você tinha que estar né? Isso. Se eu falasse meia-noite, os caras não iam responder. Então, se eu dormisse o dia inteiro, era o horário que eles estavam trabalhando, então a comunicação não ia funcionar. Então eu tive que me adaptar ao horário deles. E assim, foi muito da hora, né? Apesar de ter sido difícil no início, eu vi vantagens ali de trabalhar. Putz, trabalho de tal hora, paro tal hora para comer, sabe? Volto tal horário, continuo até tal hora e parou, acabou. Sim. Final de semana eu não vou estar trabalhando e tudo mais.
Só que isso para uma realidade de alguém que realmente não ia trabalhar nos outros horários. Uma pessoa que tivesse esse autocontrole, né? Exatamente, não fosse um maníaco. Não fosse o tipo de gente que fica o dia inteiro no computador, independente se é final de semana, férias. Exatamente, não façam isso, gente. De repente você pode ter agravantes aí, de repente, sei lá, você descobre um hérnia, coisas do tipo. Porra, vai. Mas não façam isso. Mas então, tipo, eu tive essa situação de trabalhar 10 anos atrás como CLT e ainda esse ano, alguns meses atrás, trabalhar em um modelo bem próximo de um CLT e ainda com a proposta de depois do período de tantos meses ali virar CLT pros caras. E assim, tipo, tem suas vantagens realmente, sabe? Tipo, por outro lado, eu não me adaptei justamente por causa disso, porque eu tenho outros projetos em paralelo, né? Um deles que eu adoro é ser mentor e professor, né? Aqui na escola Revolution. E pra mim era uma coisa inegociável, assim, tipo, putz, tá atrapalhando, eu tô me desgastando, não tenho mais o pique jovial, né, pra poder fazer isso, então eu não me encaixei muito bem. Mas tem todas as suas vantagens, com toda certeza, né? Meses que você trabalha menos, de repente, ainda assim você saber que não tá ganhando menos por aquilo. E você acredita, Gabi, que pra mim, por exemplo, isso era algo que eu ficava quase que com uma certa ansiedade, assim, de não estar trabalhando e parecer que no mês que vem eu não ia receber. Mesmo estando trabalhando de uma forma mais dentro do CLT e que, independente do que eu fizesse, eu tinha o meu salário garantido no próximo mês, né, nesse estúdio, eu ficava com essa sensação por tanto tempo que eu estava trabalhando como freelancer. Então, pra mim, eu ficava tipo, poxa, eu tenho que fazer mais, e não. Sim. Sabe, a galera, tipo, super, olha, tira o dia de folga, né, vocês terminaram o projeto, né, tipo, terminamos aqui, tira o restante do dia de folga, e eu ficava, meu Deus, que maravilhoso. Sim. Sabe? Eu acho que tem a galera, é difícil que as pessoas trabalhem no regime CLT hoje em dia na nossa área, né, realmente quase a maior parte das pessoas é freela, ou tem esse regime de um freela meio fixo. E eu sinto que o que passa na cabeça das pessoas, algumas percepções sobre o CLT, tem a ver, tipo, com não poder escolher com que trabalhar, sabe? Porque é meio que isso. Vai chegar um negócio na tua mesa, e aí vai ser, nossa, tá nesse projeto, o trabalho é esse, bora fazer, tá ligado? Não tem muita opção. Enquanto quando você é freela, você pode negar trabalhos, né? Se você chega num certo ponto ali em que você pode escolher já, e que você não tá matando cachorro a grito, você pode escolher um trabalho e realmente você vai afunilando, né? Conforme você vai progredindo na sua carreira, você acaba escolhendo mais para quais projetos você vai trabalhar, onde você vai investir seu tempo, o que faz mais sentido a partir, né, do que você quer ganhar, dos quais são os teus valores como artista, com quais empresas você quer trabalhar e tal. Então eu vejo que a galera tem meio essa sensação de que com CLT você não pode escolher com o que trabalhar, sabe? Você tem que fazer o que te mandam. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que às vezes tudo que a gente quer na vida é que alguém diga o que a gente tem que fazer. Porra, por favor. Apenas sim. Exato. Então essa moeda tem dois lados, né? Tem esse negócio de tipo, você não tem liberdade, mas ao mesmo tempo, será que você quer? Exato. Será que você quer essa liberdade de decidir tudo na tua vida? Exato. Ninguém decide nada, sabe? Porque... Se você estivesse no paraíso, você teria comido a maçã? Então... Essa é a questão, entendeu? Exatamente. Esse ponto aí é maravilhoso de falar, Gabi, porque a galera tem uma falsa ilusão de que você sempre vai estar escolhendo. Só que, tipo, às vezes acontece do cara estar lá como freela também e aparecer determinado trabalho e o cara ter que pegar porque ou é aquilo ou então ele não paga as contas, né? Sim. E no CLT, muitas vezes, se você é contratado, também tem esse ponto. Você foi contratado para determinado cargo. Se você começa a fazer coisas que não são do teu cargo... Desvio de função, processo. É desvio de função. Então você pode sim falar, olha, esse não é muito bem o meu trabalho e tal. Claro, você pode conversar numa boa, né? Pode falar, olha, eu não tenho experiência nessa área, no meu contrato foi mais para isso daqui. Então assim, se você está aberto a fazer e aprender aquilo dentro da empresa, é até interessante. Sim. Né? Se você nunca trabalhou com aquilo, você tem interesse e surge a oportunidade, por que não?
né? Sim. E Mas esse tipo se de você postura, não quer... invariavelmente, também leva você a crescer dentro da empresa, né? Exatamente, Essa exatamente. disposição para aprender novas coisas. Uhum. Isso é maravilhoso, pelo menos no período que eu fiquei ali na Cocô, dá pra ver o empenho que a galera tem, e isso é um padrão, assim, meio dessas empresas maiores, né, que é maravilhoso, que, tipo, eles realmente estão preocupados. Se você tá satisfeito ali, todo mês tinha reunião para perguntar isso, se você tinha sido satisfeito durante aquele mês nos projetos que você trabalhou, no cargo que você tá, se você almeja outro cargo, sabe? Então, tem todas essas vantagens também, né? E aí, claro, vai de empresa para empresa, vai do cargo que você está ou não, vai do quanto você demonstra que quer fazer outras coisas ou não também, porque tem gente que tem uns amigos, né, que são muito assim, tipo, não, me deixa aqui mesmo, tá ótimo, tá perfeito aqui, eu não quero mais nada, sabe? Eu sou muito assim em alguns aspectos, né? Eu quero desenhar boneco, se eu estiver fazendo boneco, tô feliz. Bem. Tô bem, né? Tem gente que gosta mais, tipo, um período faz ilustração, outro período faz personagem, outro período faz criaturas e props e cenários, né? Coisas do tipo assim. Então vai de cada pessoa. Porque tem um perfil também, né? Tem gente, por exemplo, que não consegue lidar com a ansiedade de freela, né? E aí a gente pode trocar e começar a falar mais agora dos percalços de freela. Que é essa ansiedade, tipo, não sei se eu vou ter trabalho amanhã, não sei se eu vou ter dinheiro para pagar as minhas contas daqui 2, 3 meses. Porque o que geralmente as pessoas freelas fazem, né? Você tem que se preparar um pouco mais financeiramente, tem que ter uma reserva ali, né? Você não pode torar o seu dinheiro todo desse mês, porque você não sabe se mês que vem virar novamente, né? Então você tem que, idealmente, né? Se você tá num cenário ideal, é óbvio que tem infinitas realidades, você guarda um pouquinho de dinheiro, porque você não sabe como será o mês seguinte, né? E tem gente que simplesmente não consegue lidar com isso, com essa ansiedade, né? Com essa falta de estabilidade, porque isso acaba gerando também uma falta muito grande de rotina, né? É o que você falou, o trabalho que você tava era uma coisa legal, que você, tipo, tinha um horário pra começar, tinha um horário pra dar uma pausa, tinha um horário pra terminar. Geralmente a pessoa, quando ela é freela, é muito difícil que ela tenha esse nível de organização, porque às vezes vai aparecer um cliente maluco, como tá acontecendo com várias pessoas essa semana, que te escreveram segunda-feira, agora dia 19, querendo uma campanha de Natal, entendeu? Então, acontece bastante, você recebe um e-mail domingo à tarde da pessoa falando, então, até quinta você termina? E aí você, eu termino, mas aí eu vou ter que trabalhar 16 horas todos os dias dessa semana, né? Então a sua rotina foi pro saco. Exatamente. E aí, às vezes, é isso, né? Você tem que pegar esse trabalho porque você precisa dessa grana pra fechar o rolê ali no mês, né? E então você fica muito menos equilibrado em muitos sentidos, né? Acho que você tem um período ali até se adaptar, estabelecer, mesmo como freela, em que é bem difícil estabelecer essa rotina. Não sei se você teve essa dificuldade também quando você migrou. Nossa, sim, demais. Eu tive as duas versões aí. Quando eu trabalhei justamente 6 anos como CLT, que tinha um horáriozinho, e eu saí de lá para virar freela, eu me lembro que eu acordava no mesmo horário que eu costumava acordar pra empresa, né? Eu acho que eu passei, sei lá, uma semana só, tipo, vou descansar. E aí, uma semana depois, já tava eu acordando no horário, não conseguia mais dormir, sentava no computador. E aí, desenhava, parava pra almoçar no horário de almoço, voltava, desenhava e tudo. Então, mesmo trabalhando como freelancer, e na época que eu saí da empresa, eu não saí pra trabalhar como freelancer, eu saí pra ser freelancer. Trabalhar é outra coisa, né? Então, eu fiquei só estudando, né? Sem cliente algum na época, né? Só estudando o horário que eu trabalhava, eu ficava ali estudando. E aí, mais uma vez, né? Tipo, depois de 6 anos, você tem já alguma rotina, você já tem alguma forma ali de você tem uma disciplina educar, ali, né? Uma disciplina para você fazer. Seu corpo mesmo já tá acostumado com isso, né? Exatamente. Então eu conseguia todos os dias, mesmo não tendo nada para clientes, todos os dias eu estava estudando e produzindo coisas para mim, o que me fez evoluir bastante no período lá. Daí, do nada, tipo, com a necessidade de evolução e de pegar freela, eu comecei a estudar cada vez mais, até me ver virando dias e dias e dias, dormindo 3 horas uma tarde, sabe? Virava à noite, dormia de tarde, depois do almoço. Às vezes passava quase que mais de 24 horas, assim, ligadão, sem dormir e tudo. E aí comecei a meter os pés pelas mãos nessa questão de horário, e aí virou aquela bagunça, né? Dormir durante o dia, acordar de noite para trabalhar, no caso para estudar e tal, ouvindo podcast ali, assistindo lives e tudo mais.
ia focando ali, fazendo tudo isso, e aí até virar a bagunça, né, por um bom tempo assim, minha vida de freela nessas questões de horários de trabalho. E aí nesse meio tempo que começou a aparecer jobs, era exatamente isso, era tipo, a galera já teve situação do cara me ligar no domingo falando, cara, eu preciso de um acho pra amanhã, você pode? Aí eu, amanhã segunda, aí o cara, sim. Eu, olha, na segunda não dá, terça-feira eu acho que eu consigo. Beleza, ficou pra terça-feira. Na segunda-feira o cara já me liga louco, brigando comigo, porque eu faltei compromisso com ele de tu não ter mandado. E eu, caralho, mano, eu falei que ia mandar na terça. Eu falei que era na terça, porra. Então, e aí só que você se submete a essas loucuras por causa justamente da grana, como a gente falou lá, né? Foi uma situação que eu tava pegando qualquer coisa, matando cachorro a grito. Então, foi esse período aí. E aí, nessa conturbada que estava os meus horários e a minha rotina, voltar a trabalhar mais certinho nos horários foi outra adaptação. E agora, depois de alguns meses aí trabalhando na Cocu, que eu saí e voltei a trabalhar de freela fixo, que a gente tem data ali para entregar, é uma data mais confortável para se entregar, né? Mas eu tenho trabalhado de forma muito diferente de como eu trabalhava lá no começo, que era, na maioria das vezes, o quê? Você tem 15 dias para entregar algo, você folga 10, enrola 3 e trabalha 2, né? Você assume todos os tempos, né? Isso. Tem 15 dias, aí você tem o tempo da procrastinação, você tem o tempo do cafezinho, você tem o tempo da soneca depois do almoço. Pois é, e essa tem o cabeça tempo efetivamente que você trabalha. Exatamente, na cabeça do jovem maluco que tá ali sem saber fazer as coisas, acaba acontecendo essas coisas. Hoje em dia eu continuo com uma rotina de trabalhar um período de manhã, e aí na maioria das vezes esse período da manhã que eu tô mais produtivo, eu às vezes já mato o restante do dia inteiro. Né? Tipo, eu já consigo matar todos os concepts ali que eu tenho que fazer, e à tarde eu aproveito para descansar um pouco depois do almoço ali, e quando eu volto para trabalhar, eu conserto o que eu fiz de manhã com uma visão mais descansada e tudo, e às vezes, tipo, se o trabalho tem 7 dias de prazo para entregar, em 3 eu já matei tudo, sabe? Já terminei tudo, né? Então, nesse esquema assim, de organização, eu acredito que todo mundo precisa de uma certa disciplina, independente de como você funcione, você precisa funcionar dentro de uma disciplina X, porque se você é noturno, você precisa ter disciplina dentro de uma rotina noturna. Né? E por aí vai, porque senão você acaba se sabotando. Total, mas eu acho que isso é um conselho de produtividade de trabalho, independente do regime que você esteja trabalhando, que exatamente. Trabalhe, produza mais quando você estiver mais produtivo. Exatamente. Sabe? Porque vai ter momentos em que você não vai estar. E aí vai ser muito mais difícil fazer qualquer coisa. Então, quando você tá na vibe, trabalha até o talo, gente. Vai até acabar a sua última gota de energia. Porque vai ter dias que você realmente não vai ter nenhuma gota de energia. Exatamente. Então, saber disso, né? Ter consciência disso. Tipo, qual momento do dia você é mais produtivo, quando você consegue fazer mais coisas. E ir percebendo esses momentos, assim, nessas variações de produtividade. Exatamente. É bem importante pra gente conseguir ter uma rotina menos surtante de trabalho. Isso já meio que, tipo, já prepara você que tá pensando, putz, CLT, freela fixo, o que é melhor pra mim? Eu acho que vale também você se analisar, fazer períodos em que você esteja super regrado. Vou acordar tal hora, trabalhar até tal hora, almoçar tal horário, ver o que dias funciona para você. Você consegue medir quais horários funcionam mais, quais horários você está mais produtivo, o horário de dormir, se você dorme tal hora, se você dorme tantas horas é melhor para você, se você dorme menos ou mais é melhor, coisas assim do tipo. E aí você vai tendo essa resposta automática do que funciona para você ou não, né? Por exemplo, hoje em dia, eu evito determinados compromissos no horário que eu tô mais produtivo, porque para mim, eu sei que se eu chegar de tarde para trabalhar, não tendo trabalhado nada durante a minha manhã, eu não vou fazer porcaria nenhuma. Sim, porque a sensação é que, tipo, putz, eu já trabalhei hoje, né? Entre aspas, e aí agora? Agora eu já tô no horário de descanso, de pausa, né? E aí a cabeça já foi pro saco, já tava... É que você, pelo menos pra mim, assim, né? Eu trabalho melhor no período em que eu tenho menos informação pra assimilar na minha cabeça. Mas para o final do dia, eu já recebi tanta informação que fica difícil dar uma desligada. Já li tanta mensagem, respondi tanto e-mail, né? Exatamente.
Exatamente. Também tem um pouco dessa sensação. Manhã pra mim também funciona melhor. Por isso eu acabo jogando todas as minhas prioridades pro horário da manhã. A gente podia... Aí, ó, já me veio. Vamos gravar depois um podcast sobre rotina de trabalho. Que eu acho que a gente pode chamar outras pessoas pra conversar sobre isso. Porque tem vários moods, né? Eu conheço a galera da madrugada, conheço a galera da manhã. Doug Lira, meu Deus do céu. O Doug é da madrugada total, assim. Isso ainda vai matar esse menino do coração. Assim. Outra coisa também que eu acho que é bem característica do trabalho de freela é que você tem que ficar mais preocupado em vender o seu próprio trabalho. Você tem que estar mais preocupado em conseguir clientes, né? E o que implica em você fazer prospecção, né? Você tem que ir atrás das empresas, atrás das pessoas. Você também tem que deixar seu portfólio sempre atualizado com as coisas que você quer fazer e curte, né? Sim. Então, eu acho que isso também é uma parte bem grande do trabalho de freela, né? Você tá sempre em constante renovação e movimento. Não que no CLT você não esteja, né? Não tô colocando o CLT aqui como uma pessoa que é acomodada. É tipo, eu tenho o meu salário, agora eu faço o mínimo possível para me manter no meu emprego. Não é isso que eu tô dizendo. Mas quando você é freela, você tem que correr um pouco mais atrás disso, porque as coisas estão menos garantidas, né? Pra você. Porque no CLT, mesmo quando você, tipo, dá tudo errado e você perde seu emprego, você ainda tem seguro-desemprego, né? Então você ainda tem 3 meses ali pra decidir o que vai acontecer na sequência. Exatamente. Então, sobre essa parte de vender o seu próprio trabalho, como é que você lida com isso, assim? Então, pra mim, sempre funcionou bastante as redes sociais, né? E outra coisa, contato, depois que você faz determinado trabalho, gente, pelo amor de Deus, eu quero que você, se você não prestou atenção em nada do que eu falei até aqui, eu quero que você escute pelo menos agora. Acorda, dá um salto aí da cadeira, onde você estiver, e preste atenção nisso que eu vou falar. Pelo amor de sei lá o que você considerar mais sagrado nesse mundo. Cara, independente de quem for o cliente, tenta fazer o melhor que você puder para essa pessoa. Seja gentil no atendimento, sabe? Seja empático com o briefing, com o que a pessoa quer. Dê o teu melhor no teu trabalho ali, seja se for uma linha, se for um thumbnail, se for um sketch, se for line art, se for uma blocagem de cor, se for um render final, cara, entrega tudo que você puder, porque se o trabalho não paga por aquela qualidade toda, isso vai ser vantagem para você, isso não é ruim. Né? Se você entregou o máximo, mas o cara nem me pagou por isso, esse cara vai ser grato para você e ele vai comentar com alguém que seja. Outra pessoa que vê aquilo já vai olhar com os olhos de uma arte também muito foda que você fez. E parará, e por aí vai. Resumindo, isso vai se espalhando. Olha que coisa maravilhosa. O que você faz para o teu cliente pode chegar a outros clientes. Então, isso é uma moeda de 2 lados aí, né, cara? Se você faz uma merda, isso vai chegar para outro cliente. Se você trata de uma forma não amigável, se você faz um descaso com aquele trabalho, isso chega também nos próximos clientes, o que possivelmente faz com que fechem portas para você, né? Então aproveita as oportunidades que aparecem para você da forma mais engajada e empenhada possível. Eu tenho uma crença muito forte nisso, Lai, que tem a ver com isso que você tá falando, que assim, se você não valoriza o pequeno, você não valoriza o grande. Nossa, sim, Gabi. Não tem. Tipo, se você não dá valor pro trabalho pequenininho que você pegou, aquele freela de personagem que você ganhou R$300 pra fazer aquele personagem, você não vai valorizar quando você ganhar $700 a diária, sabe? Exatamente. Tipo, é o mesmo nível de preocupação que você tem que ter com qualquer cliente. Se você não aprendeu na base do negócio, muito difícil que você vai ter essa postura profissional quando você tiver clientes maiores. Exatamente. Eu tento levar isso também pra mim, porque eu tenho uma parada que a B até fala, né? A Pri do atendimento fala, é que todo cliente meu vira amigo. Porque eu gosto de tratar a pessoa como um ser humano lá do outro lado, sabe? Seja um estúdio. Gosto dessa frase, tratem os outros como um ser humano. Tratem as pessoas como se fossem seres humanos, né? Porque, cara, tipo, isso acaba virando recíproco, né? De início, muitas vezes o cara chega engessadão ali, daqui a pouco o cara já tá falando, fala lá, e tudo bem, mano? Sabe? Tipo, já viram uma relação mais amigável ali de tratar as coisas, né? Empatia do lado de cá, empatia do lado de lá, e aí isso vai acontecendo como uma bola de neve também, né? Então essas pessoas vão falar bem de mim, você vai fazer um trabalho sem estar trabalhando, que é divulgando tua arte através das outras pessoas que você nem pediu para isso, né? Mas se sai determinado trabalho, uma das coisas que mais acontece é o cliente falar com o cliente, quem fez essa tua arte aí? Foi fulano de tal.
Ou como que foi trabalhar pra ele, né? Sim, e as pessoas perguntam, gente. Exatamente. As pessoas perguntam, eu recebo, tipo, toda semana perguntas de tipo, ô, fulano, é legal trabalhar com ele? Eu fico, tipo, né? Então, é legal, sabe? Ou não, não é legal. Sim, a gente realmente relata o que aconteceu, né? Exatamente. E assim, todo local que eu passei, todo cliente que eu já trabalhei, eu tirei alguma experiência, sabe? Teve cliente que eu vacilei, com toda certeza, né? Inclusive, cliente, se você ouviu, desculpa, tá? Se você está ouvindo esse podcast maravilhoso, peço desculpa pelas vezes em que de alguma forma eu furei prazo, eu não entreguei a qualidade que eu imaginava que fosse conseguir entregar, coisas do tipo, porque eu costumo sempre dizer que enquanto a gente vive, a vida acontece, né? Sim. E tem coisa que a gente simplesmente não tem controle. As coisas vão acontecendo. Então, nesses momentos, comunicação tá acima de tudo, né? Não entrega qualquer coisa. Fala com o cliente, olha, aconteceu tal coisa comigo, foi um imprevisto, eu preciso de tantos mais dias para poder terminar. Será que você pode me dar? Eu não quero te entregar a arte como tá agora. Sabe, eu sinto que não tá no meu melhor, você pode me dar mais esse prazo ou vai atrapalhar o projeto? Sabe, então assim, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar o máximo possível das situações, do mesmo jeito que eu gosto de ouvir. Exato, então, já porque aconteceu... é muito bom ter um feedback, né? Às vezes, Nossa, acho que inclusive total. uma das grandes tretas, assim, de freela, às vezes, é que você não... E até porque é online, né, geralmente. Você tem que ter mais ímpeto você mesmo de ir atrás das respostas. Né? Você tem que, tipo, às vezes o cliente fez um briefing que, tipo, não tá resolvendo pra você. Você precisa de mais feedback, né? Precisa de mais caminhos, mais instruções. Você tem que ficar mais indo atrás, falando, aprova isso, vê isso aqui tá bom, é assim que dá pra fazer, é assim que você queria. Então também tem um pouco dessa independência, né? Que você tem que ter essa vontade própria, assim, como chama isso? Autogerenciamento. De você ir atrás das coisas pra tentar resolver os problemas, né? Isso acaba que vira uma relação que favorece o cliente, né? O cliente ele vê vantagem nisso, no sentido de que você tá tendo cuidado com o próprio projeto dele. Já aconteceu comigo do cliente me mandar um briefing e pra mim fazia sentido saber mais. Eu gosto de incrementar ali uma coisa em outra e tudo, pra aprofundar o personagem. E aí eu perguntei, cara, esse personagem é isso, é aquilo e tal. Aí o cara, putz, mano, não tinha pensado nisso, sabe? Tenta fazer alguma coisa aí nisso. E aí eu criei uma teoria por trás do personagem. Quando eu mandei, eu falei, olha, eu pesquisei sobre tal coisa e eu vi que acontecia isso nesse tipo de raça, nesse tipo de... trouxe pra cá. E o cara, porra, velho, ficou muito foda, papapá. E isso fez com que ele pegasse cada vez mais trabalhos comigo, né? E ele até confiava algumas coisas a mais pra mim. Você entregou a mais, né? Exatamente. E o que também fez com que ele, da parte dele, ele quis pagar mais. Ele falou, porra, cara, se eu pudesse eu te pagaria muito mais, porque o teu trabalho super vale a pena, né? Então vou te pagar mais aqui nessa situação e espero um dia te poder pagar muito mais se a gente fizer novos trabalhos. Né? Então isso, mais uma vez, virou uma bola de neve, né? Se você faz dessa forma, da melhor forma possível, é como se você estivesse trabalhando nessa divulgação que você tem, que tá fazendo. Então às vezes você não tá postando alguma coisa nos teus stories, no teu Instagram, que eu uso muito o Instagram, né? Você não tá postando arte e tudo mais porque você tá fazendo trabalhos que não pode mostrar, por exemplo, que muitas vezes é o meu caso de NDA e tal, mas quando o cliente posta, ele te marca e ele paga pau pra ti, assim, nossa, eu fiz essa arte incrível com fulano de tal e papapá, tarará. E aí as pessoas vêm automaticamente, às vezes você nem sabe que o cara postou, você só é marcado lá, do nada vem um monte de gente te seguindo, procurando trabalhos com você também, né? E isso passa a ser mais automático, assim. Mas no começo, com toda certeza, é uma ralação do caralho, assim. Até você fazer esses contatos, assim, né? E é por isso justamente que tem que valorizar o pequeno, porque é ele que vai te fazer chegar nos outros contatos, sabe? Exatamente. A gente, às vezes, subestima isso, assim, essa conexão, esse networking que é importante de estabelecer com todos os clientes que a gente tem. Porque pensa, gente, hoje, olha o tanto de artista que tem. Apesar de não ser, tipo, a maior classe trabalhadora do Brasil, a quantidade de artistas que existe, existe uma certa competição, assim, dependendo do nível que você tá. E aí, como é que você faz pra cavar um espaço, né? Pra chamar atenção, pro seu portfólio se destacar entre das outras pessoas? É difícil. E, às vezes, o caminho que você pode percorrer pra não ter que se preocupar com, tipo, tem muitos views no portfólio, ou, não sei, ter mais seguidores nas redes sociais, que às vezes é uma questão que a galera entra também, é justamente fazer essas conexões. Porque é assim que surge aqueles fenômenos que todo mundo fica tipo, como?
pessoa, sabe, não tem um site, não tem uma rede social, tem uma foto do cachorro, uma foto de um churrasco um dia com a família, e ela tá sempre com job, sabe? Por quê? Porque ela entrega o trabalho dela, entende? Ela cria uma relação com os clientes de uma forma que ela consegue trabalho de outras formas, sem ser precisando se expor online, né? Dessa forma, sem expor o seu trabalho e tal. As pessoas conhecem o trabalho dela de outra forma. E então isso é bem importante pra você aí que é mais tímido, mais reservado, não quer ter que se preocupar tanto com isso. Pra todo artista isso é importante, né? Desenvolver essas habilidades de conexão e tudo mais. Nossa, e trabalhar sempre com o cliente pra entregar o máximo que você pode. Mas existem caminhos diferentes para atingir essa estabilidade de freela, né? Eu acho que é legal a gente falar disso, que não é todo mundo que vai percorrer a mesma forma, né? Tem gente que tipo, vai ser muito famoso nas redes sociais e aí vai chover freela por causa disso. A pessoa vai estar sempre trabalhando, sempre com pessoas novas e a estabilidade dela vai vir daí. E vai ter outras pessoas que não. Vão ser tipo, não, eu conheço uma pessoa específica para quem eu trabalhei muito bem e essa pessoa vai sempre me indicar para outras pessoas e é por isso que eu sempre tenho jobs, né? Exatamente. E essa questão de muitas vezes você tá ali, tipo, sei lá, com rede social bombando e tal, às vezes não significa que você vai ter trabalhos dali, tá, gente? Tipo... Também. Às vezes você tem muitos seguidores, você posta coisas, você tipo, é super comunicativo e tudo, mas os teus trabalhos não vêm dali. Por exemplo, atualmente eu não trabalho mais com comissão, não trabalho pra pessoa física fazendo desenho disso, aquilo, outro, e sendo bem sincero, nunca foi muito o meu maior tipo de cliente, né? Apesar de eu divulgar muita coisa, fazer lives, isso, aquilo, outro e tal, a maioria dos meus trabalhos sempre foram de estúdios, né? Então, e isso aconteceu por divulgação dessa forma que eu falei, né? Eu trabalhei num canto, daí o cara comunicou para outro canto, uma outra pessoa comunicou e divulgou meu trabalho lá internamente e tal, sabe? Então, para mim funcionou muito dessa forma, né? E aí, mais uma vez, quando você tá como freela, você tem N caminhos. Então se você tá nessa fase de tipo, putz, o que eu faço? Pra onde que eu tenho que ir pra começar a pegar meus primeiros freelas? Existem muitos caminhos. Eu acho que se você tá nessa de buscar não saber exatamente no que você quer mirar, vale você fazer bem tudo que você se propôs a fazer. Né? Se você vai querer pegar comissão, se você vai querer mandar um portfólio para o estúdio, se você vai querer, sabe, trilhar várias oportunidades aí, faz bem feito isso, né? Cria, tipo, por exemplo, tem gente que vai fazer commission e joga no Twitter assim, ó, abri commission. Do lado tem um cara que tem um trabalho mais iniciante do que você, mas ele fez uma tabelinha de preços com desenhozinhos bonitinhos do que ele consegue fazer. Com exemplos que ele já fez. Exatamente, aí ele posta isso no Twitter e uma pessoa compartilha, daí começa todo mundo dar retweet e tudo mais. Exato. Isso, e por aí vai, né? Sim. Então, a diferença também tá nisso daí. Às vezes não é... Eu falo disso por causa que teve um período que eu tava até meio frustrado, assim, porque eu não sabia como divulgar meu trabalho e as pessoas que eu conhecia da arte elogiavam o meu trabalho. Só que eu ficava meio pá, porque, tipo, nunca acontecia de virar esse elogio, tipo, em alguém que me desse trabalho. Então eu ficava, putz, mano, a galera fala que meu trabalho tá bom, pergunta pra onde que eu tô trabalhando e tudo mais, mas eu não tenho clientes. Mas era justamente por essa situação de que a minha arte pra pessoa física não fazia sentido e para os estúdios não chegava neles. Ou seja, e aí foi onde eu tive que repaginar tudo de portfólio, mandar para os estúdios esse portfólio repaginado, sem artezinha de commission, né? Eu criei um portfólio para estúdios. Sim. Né? E aí foi quando as coisas começaram. A engrenar de verdade, né? Eu acho que isso é uma coisa super fundamental, de novo, independente de... Se você quer ser artista, você tem que ter esse perfil, assim, de tipo... Nossa, sim. Olhar para o seu trabalho, para como você expõe o seu trabalho, tentar entender, dentro do que você gosta de fazer e dentro do que você sabe fazer no momento, quem são seus clientes, sabe? Quem são as pessoas que estão pagando pela arte que você faz. E a partir daí, você sangue no olho, entendeu? Tipo, como eu faço pra ir atrás dessas pessoas? Como eu faço pra expor meu trabalho da melhor forma possível? Como eu consigo os mesmos clientes que essa outra pessoa, que também tem um trabalho parecido com o meu, tá conseguindo? Sabe o que ele tá fazendo? Vamos estudar. Isso que o Lai falou de postar o tweet, né, de uma forma ou de outra, é um diferencial que às vezes a pessoa não percebe, sabe? Sobre o próprio trabalho, que ela não tá fazendo essa divulgação, por exemplo, da melhor forma possível, sabe? Então, às vezes é muito difícil a gente ter um olhar
analítico desse para as coisas que a gente mesmo cria, né? Do tipo, é muito mais fácil perceber nos outros do que perceber na gente. Mas aí quando acontece isso, você manda inbox. Você fala, gente, tô aqui querendo fazer um negócio, uma mudança e tal, não tô sabendo. O que vocês acham disso aqui, assim, sabe? Tipo, vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá funcionando? Eu lembro que em 2020 a gente começou a trocar um pouco a identidade visual da Revo, o que vai acontecer agora em 2023 de novo, estamos ansiosos. E aí, quando começou a sair as primeiras coisas, a gente tava meio na dúvida, daí eu postei no meu Twitter, eu falei, gente, olha essas opções aqui, dentre essas opções, o que vocês acham que funciona mais, o que mais tem a cara da Revo? Vocês acham que faz sentido ir pra essa direção? E a galera deu feedbacks, sabe? O pessoal veio e falou, putz, esse aqui tá muito legal, não, esse aqui é muito a cara da Revo, tem que ser esse aqui, sabe? E aí, eu acho que é o tipo de coisa que você pode pedir ajuda, sabe? Você tá na dúvida sobre pra qual área seguir, como, sei lá, se seu portfólio tá bom o suficiente, como você pode divulgar seu trabalho de diferentes formas, pesquisa, estuda, fala com as pessoas, né? Pergunta. Eu acho que o que não dá pra fazer é ficar parado, né? Do tipo, eu não tenho trabalho, o que eu faço? Ninguém quer me contratar. Gente, bora se mexer, entendeu? tem que ir atrás. Chorar no banho não traz trabalho. Você pode até chorar no banho, mas depois você vai ter que descobrir uma resposta pra como conseguir trabalho. O problema não é chorar no banho, o problema é só fazer isso. E não fazer mais nada. Chorar no banho nós chora todo dia, gente. Exato. Mas estamos aí, né? Mas estamos aí. Tem que continuar fazendo os corre. Ainda tem outra característica que eu acho que é importante mencionar de trabalho de freela, porque às vezes as pessoas também ficam focadas no tipo, o sonho do freela, meu freela perfeito, os jobs que eu quero. E esquece que tem muita burocracia no trabalho de freela, né? Porque assim, o que eu conheço de artista que tem preguiça de responder e-mail, de emitir nota fiscal, mano, de fazer um invoice, sabe? Tipo, muito. De pagar o MEI, o DAS, estão pagando. De fazer a transferência para ME depois, quando começa a ganhar um pouquinho melhor. É assim. Estamos na busca. Exato. Então, tem bastante burocracia, né, de trabalhar como freela também. Nossa, tem demais, tem pra caramba. E requer toda uma organização também, requer estudo pra você aprender como que essas coisas funcionam, né? Contrato também, você tem que assinar contratos e tudo mais, do mesmo jeito, né? E às vezes criar o seu próprio contrato, né? Não criar o seu próprio contrato, proteger, né? Exatamente. Porque requer essa segurança também, não é você, eu não sei quem você é, mas você desenha bem, faz aí um bagulho pra mim. Sabe, tipo, precisa sim de um contrato ali e tudo mais, né? Precisa emitir nota fiscal, essas empresas que estão te contratando tem, sabe, suas contas para pagar, tem que prestar seus esclarecimentos, né, sobre suas verbas e tudo mais, do mesmo jeito que a gente, né? A gente não tá aí, vida louca, solto à toa e tal. Sonegando imposto. Então. Sonega! Mas, a voz do Gus vem na cabeça, assim, né? Sonega! Né? Então, tipo, tem toda essa burocracia, sim, com toda certeza. E muitas vezes a ideia de dar satisfação também, né? Por exemplo, todos os dias tem cliente que pede isso. Todo dia você tem que mandar um wipe, né? Um work in progress ali para eles saberem que etapa do processo ali criativo tá. Tem estúdio que não, que tipo, você faz tal coisa, tem tantos dias para você mandar tal coisa, tal etapa. Daí você faz, manda pros caras. Daí os caras aprovam, falam tipo, beleza, agora você tem até tal data para entregar, não precisa mandar mais nenhuma atualização, já manda a etapa final e os arquivos até tal data e pronto, fechou. Então você tem que se adaptar ao que o estúdio tá pedindo, né? Senão você vai mais uma vez, né? Torna a dizer, dependendo de como você agir com os estúdios, você tá fechando porta. Se você fincar o pé, tipo, não, só trabalho de tal jeito, não, só trabalho com tal coisa, não, só trabalho, sabe? E eu, por exemplo, eu gosto muito mais de trabalhar com personagens, né, criaturas e tudo, mas eu já tive sim que fazer cenário, props pra poder no próximo mês o cara falou, mano, dessa vez vamos fazer personagem, vamos. Se eu tivesse fechado a porta pra um primeiro ali que não era muito a minha área, né, talvez ele não fosse me chamar pra fazer personagem. Sabe? Então tem essas situações aí. Então, burocracias em todos os níveis, seja diplomacia, né? No trato ali com a galera, mas também de tipo fiscal. Assinar papel, fiscalização, essa fita toda. Né? Então, tentem se informar. Se você não tem MEI, cria o MEI, porque com toda certeza a galera não tá mais contratando qualquer pessoa que
que não tem MEI, sabe? Tipo, então precisa, gente, precisa. Precisa emitir uma notinha fiscal, galera. Necessário. Sim. Então, era essas coisas, né, de freela, a gente conseguiu separar bem, né, a questão do separar o que é o CLT, o que é o freela, quais são as questões de cada um dos dois regimes de trabalho. E era isso que a gente queria fazer para vocês também entenderem que, apesar de da nossa área ter um lance do tipo, não, todo mundo é freela, às vezes você vai entender que freela não é pra você, sabe? Às vezes você vai entender que você fica muito mais confortável trabalhando junto com uma empresa pra ter um propósito com aquela empresa, e você quer construir uma coisa ali dentro, e você fica muito mais ali, então. Exato, mentalmente saudável também se você tiver num regime que é mais estável, um pouco não é a loucura do freela, que você tem uma rotina melhor. Então é realmente uma coisa pra você botar na balança, assim, sabe? Do tipo, e vai ter momentos. Às vezes você vai estar super feliz com o seu emprego de freela, tá tudo bem, e daí vai passar um tempo e você não vai mais estar tanto. E aí você vai falar, putz, queria tanto um empreguinho CLT agora. Ou você tá ouvindo a gente, tá no CLT e pensando, nossa, não aguento mais, meu Deus. Cara, meu Deus. Sabe? Me ajuda. Me ajuda a sair daqui, por favor. Então, eu acho que é aquelas questões que a gente tem que parar realmente e avaliar. Eu acho que o final do ano proporciona isso, né? Nossa, olhar e ver o que a gente quer, né? O que a gente precisa pra ficar mais estável, melhor, mais feliz. E tomar essas decisões de trabalho, como a gente passa 1/3 da nossa vida trabalhando, né? É bem importante pra chegar nesse lugar, né? De tipo, putz, tô satisfeito, estou pleno, estou ok com esse lugar que eu tô, né? Que é o ideal, né? É o sonho. Sim, com certeza. Então, Laizinho, pra gente encerrar este episódio, vamos para um De Frente com Gabi. De Frente com Gabi. Complete a frase. Do CLT, eu sinto... eu sinto dúvidas. Muito bom. O sentimento de conseguir seu primeiro freela. Incrível. A parte mais fácil de ser artista. A parte mais fácil de ser artista, meu Deus, eu acho que é o instinto. Que você não consegue parar, saca? Eu acho que isso é a parte mais fácil que, independente de CLT, freela, independente de pra quem você tá trabalhando ou não trabalhando, a gente não consegue parar. É algo que te vem naturalmente, né? A parte mais difícil de ser artista. Acredito que no Brasil viver de arte pra muitos é a parte mais difícil, assim, conseguir viver de arte, não só sobreviver. Um erro que te fez aprender. Eu acho que a valorização do meu trabalho, eu demorei muito pra valorizar meu trabalho. Uma frase de conselho pros ouvintes da sala 1604 pra gente fechar o ano da graça de 2022. Façam arte com amor. Eu acho que tudo que vem de resultado pro teu trabalho é resultado do quanto você tem dado amor pra isso, sabe? Eu ouvi uma vez que a arte ela é recíproca, né? Você nunca sai dessa relação de mãos vazias, né? Seja trabalhando ou não, se você se dedica nela, você sempre melhora, você sempre sai sempre melhor. Tem retorno, né? Então dá amorzinho pra arte, sabe? Rafa Souza fala muito isso. Isso, exatamente, foi ele. Achei um excelente conselho pra gente terminar o ano de 2022. Queria terminar aqui esse episódio agradecendo ao Lai por ter topado gravar com a gente no final do ano. Um prazer, mas também queria agradecer aos nossos ouvintes maravilhosos da Sala 1604 que persistem aí. Acho que o podcast vai fazer 5 ou 6 anos já que a gente grava. A gente vai chegar no episódio 400 agora em 2023. Muito bom, muito bom. Então, assim, faz muito tempo que a gente tem a Sala 1604. Já passou por vários tipos de transformações. Ano que vem vão ter mais umas, vem aí surpresas diferentes, vamos mudar algumas coisas no podcast. E eu queria agradecer muito vocês pela companhia, por estarem sempre ouvindo, por sempre comentarem os episódios, por sempre indicarem os episódios para outras pessoas. A gente sempre é marcado muito no Twitter e no Instagram de gente, indica podcast de arte, a galera sempre marca a gente. Então, obrigada, gente, espero que vocês estejam realmente gostando e aproveitando a Sala 1604. E óbvio, se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês querem que a gente faça, convidados que vocês querem que a gente traga, a porta está sempre aberta da salinha para vocês. E é isso. Feliz ano novo e nos vemos em 2023. Isso aí, galera. Feliz 2023 para todo mundo. Beijo, boas festas. Beijo.
programa é editado por Doug Bezerra.